Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Ayrton, tu sabe que hoje a gente está gravando o nosso episódio número 100. Quem diria, hein? Quem diria que chegássemos tão longe, né? Coisa boa. Centenário. Gente, é aceitável nos dias de hoje defender publicamente a ditadura de 1964? Ou considerar a defesa daquele período tétrico da vida nacional apenas um exercício da liberdade de expressão? Mesmo tendo aquele regime vetado a livre expressão e ido muito além, tendo perseguido, prendido, torturado e assassinado seus opositores? Essa é a questão que vamos discutir hoje, no nosso programa número 100. Nosso mote é uma fala do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, defendendo o direito de quem quer defender a ditadura. Mas essa pauta não se resume a um caso apenas. Está em debate não só aquilo que chamaríamos de passar pano para a ditadura, mas de certa amnésia conveniente quando se trata daqueles 21 anos. A tal ponto que muita gente quer reviver aqueles tempos, não recuando, nem mesmo de um novo golpe de Estado. Então, aqui, para essa conversa, teremos um advogado e uma juíza aposentada, integrante da Associação de Presos e Perseguidos da Ditadura Militar, ambos comprometidos com a causa dos direitos humanos. Muito bem-vindo, professor Jacques Alfonsin. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição, eu e a Mara, para respondermos as perguntas que vocês quiserem fazer. E muito bem-vinda, querida Antônia Mara Loguércio, direto da Bahia, né? Direto da Bahia. Salvador, Praia do Flamengo. Olha que delícia. E nós aqui nesse frio. Ayrton, contigo. Bom, vocês dois, Alfonsin e Mara, são autores, junto com o advogado Ramiro Goulart, da representação junto ao Ministério Público Federal contra o prefeito Sebastião Melo. Né? Devido ao seu pronunciamento, creio que em janeiro desse ano. Foi na posse dele? Foi na posse, em que ele, digamos, defendeu ardorosamente o direito de defender a ditadura. Né? E sob o abrigo da liberdade de expressão, é bom. Exatamente. Pois é, então, o que foi esse pronunciamento dele e o que ação é essa? O que essa ação que vocês moveram junto ao MPF representa? Eu acho que isso, a palavra já deve ficar com a Mara, porque ela e o Ramiro, na verdade, eu fui praticamente um assessor dos dois. Eu acho que ela teria preferência de falar aquilo. Então a palavra está com a Mara Loguércio. Embora já tenha feito algum tempo, eu recordo que nós fizemos uma notícia crimes, né? Quer dizer, notícia do crime, comunicamos o crime para o Ministério Público. Para o Ministério Público tomar a providência devida, a providência de ajuizar uma ação competente. E nós tivemos a desdita de recebermos agora a comunicação de que foi arquivado
a notícia crime, ou seja, não foi para frente. O Ministério Público não achou importante cobrar criminalmente do senhor Sebastião Melo o fato de ter defendido, como disse aí o companheiro, ardorosamente o direito de expressão de defender a ditadura. Só que nós apontamos este fato que ele fez, é irretorquível, foi no discurso de posse, solene e comprovadamente, e apontamos a lei, que com isso ele descumpria. Mas parece que o MP não achou importante. Isso, para nós, que vivemos os 21 anos de ditadura, realmente soa como uma bofetada daquelas que eu recebi no meu caminho, quando eu fui levada de Porto Alegre até Salvador, de avião encapuçada. E no meio do caminho eu levei várias bofetadas e socos no peito e nas costas. Eu senti a mesma bofetada agora, com essa negativa, com essa naturalização da ditadura, com essa complacência, inclusive, que apenas, e nós tivemos a prova em seguida, que apenas suscita outros atos, outras tentativas, como aconteceu desde 2022, a tentativa de golpe, e depois no 8 de janeiro de 2023. Mara, me parece que essa naturalização... Me parece que essa naturalização ela já vem há mais tempo, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, a votação do impeachment da presidenta Dilma, né? A fala do próprio Jair Bolsonaro homenageando o torturador, né? O torturador que a tinha torturado. Exatamente. Então, assim, já vem de mais tempo, né? Essa naturalização. Claro, mas ele agora repetiu, e agora tem lei, pelo menos a mais recente a lei. E eu acho que essa bofetada atingiu todos os desaparecidos, os mortos, os torturados, os presos e os perseguidos políticos dos 21 anos de ditadura. Realmente, a gente, quando tem uma derrota dessas, a gente sente tudo de novo. Quem foi torturado sente a tortura todinha de novo. Porque a gente se esforçou tanto, por exemplo, não só durante a ditadura, as lutas que a gente enfrentava pela liberdade, pela democracia, pela restauração da democracia que não tinha. Depois, quando passou, em 85, quando passou a eleição por colégio eleitoral, foi outra derrota, mas mesmo assim nós participamos pela discussão toda que foi feita para a construção da Constituição Cidadã, como chamava Ulisses Guimarães, e eu lembro de nós, da área jurídica, como lutamos pela independência do Ministério Público, para que ele representasse o povo realmente, o sentimento do povo. E agora nós vemos isso aí, realmente dói. O que é possível fazer agora? Há um outro passo possível? Existe. Eu queria, no rumo do que a Mara acaba de dizer, né? Eu queria, para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, esse juridiquês geralmente é muito complicado. Mas eu vou separar alguns parágrafos do arquivamento que o Ministério, que a Procuradoria da República aqui do Rio Grande do Sul invocou para arquivar a notícia criminal, a representação a que a Mara e o Ramiro colocaram com tanta propriedade. No inciso 22 do arrazoado da representação da Procuradoria da República, está dito o seguinte:
O exercício desembaraçado da manifestação do pensamento mostra-se indispensável à vida política que o Constituinte, esse da Constituição Cidadã, a que a Mara fez referência, quis plural, não manietado pela atuação permanente de órgãos estatais, que de ordinário não devem intervir na disputa dos partidos pelo poder e pela atenção do público. Ou seja, isso que a Mara chamou de bofetada, aqui está dito que praticamente a nossa representação tinha um intuito político, tinha um intuito de desprestigiar o prefeito, quando nós estávamos defendendo o regime do país. E, por sinal, no primeiro artigo da Constituição Federal, dessa Constituição Cidadã, no primeiro artigo que trata do Ministério Público, no primeiro artigo não, na cabeça do artigo, uma das suas funções é a proteção do regime democrático. E aqui ficou totalmente subvertida numa pretensão, como se nós tivéssemos tido a pretensão de fazer daquilo uma campanha política contra o prefeito. Isso segue nessa linha, quer ver? Ó? A experiência histórica mostra que o debate público nem sempre transcorre da maneira mais linear, estando sujeita a marchas e contramarchas, em que a refutação firme, séria e contundente de uma ideia pode se revelar mais útil do que 1000 panegíricos, muitas vezes proferidos de maneira insincera. Não só nós fomos instrumentos de um partido político, como faltou sinceridade para nós nessa defesa. Né? E por aí vai. Eu teria muitas coisas a dizer aqui, mas lá adiante também tem uma coisa assim. Os fragmentos do pronunciamento do representado, no caso o prefeito, né, reproduzido nas linhas precedentes desta manifestação, mostram que suas palavras estavam articuladas em favor de uma concepção ampla da liberdade de expressão, capaz de suportar mesmo a discussão de ideias controversas. Mas que sepultamento aqui há de uma controvérsia minimamente aceitável como liberdade de expressão. Ele nem poderia ter dito isso numa ditadura, né? E ele que tem a obrigação, ele ou ela, eu até vou fazer essa... O ente público, digamos assim. Não podemos dizer... É a representação da Procuradora da República. Isso nos magoa profundamente. A Mara, uma bofetada dessas, né? E mais, logo depois desse artigo que eu lembrei da Constituição Federal, o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele precisa, além dessa proteção do regime democrático, em cada processo, né, ser o fiscal da lei. Ele foi o fiscal da lei, nesse caso da representação, com todas essas contradições. Assim, quando no discurso é afirmado que um parlamentar ou qualquer um do povo pode dizer que defende um regime antidemocrático, não está o orador a sugerir a implantação de tal sistema por quem quer que seja. Ou seja, pela minha liberdade de expressão, eu posso dizer que o sujeito pode fazer propaganda de veneno, mas eu não estou assumindo responsabilidade. Pode defender o nazismo. Pode defender o direito de defender o nazismo. Exatamente. Aliás, a representação, a Mara e o Ramiro tiveram muito mais participação do que eu, lembra justamente isso que tu queres falar, né? E por aí vai. São coisas assim que nos deixam perplexos, porque justamente esse capítulo do Ministério Público começa com a proteção da justiça. É uma função, diz lá no capítulo do Ministério Público, função essencial à justiça. Não está nem função essencial à lei. A lei tem que estar, no caso, fiscalizada principalmente
Ainda mais numa matéria que essa envolve o poder exclusivo do Ministério Público de se manifestar sobre um crime dessa natureza, né? Estaria presente aqui. E o que é possível fazer agora? Mas eu queria deixar mais tarde, porque... Então deixa mais claro. Depois a Mara tem me inspirado tanto com o que ela acabou de dizer, que eu acho que mais tarde eu tenho um material aqui para falar sobre isso. Mas, Mara, isso só mostra, na verdade, que essa questão da ditadura militar e do que representa esse movimento parece que ainda tá em disputa na sociedade, né? Nós tivemos, por exemplo, uma fala um dos ministros do Supremo, o Dias Toffoli, em que ele chegou a dizer que não seria um golpe militar, mas um movimento militar. E tanta gente que até hoje ainda fala, né? A Revolução de 64. Ou seja, eu acho que só quem viveu realmente, né? Para poder falar mais profundamente do que foi esse período, né? Sim. Eu penso o seguinte, eu já era militante estudantil do Colégio Estadual Júlio de Castilhos quando começou a ditadura. E eu continuei militando mesmo depois do AI-5, no final de 69. Mas o que foram piorando as condições de militância e as condições de sobrevivência era impressionante. Nós tivemos, por exemplo, muitas das nossas passeatas que terminavam invariavelmente sob tapetete. Muitas delas a gente saía das faculdades, ali da filosofia, saía pelo direito e vinha pela João Pessoa, subindo a Salgado Filho. E um bom trajeto a gente, ao invés de dizermos as nossas demandas, as nossas consignas, a gente tinha que ir dizendo na frente, é pacífica, porque cada vez mais expressar a opinião era motivo para bastante repressão e, quiçá, morte. O medo da sociedade toda, liberdade de expressão, por exemplo, que a revista Veja tinha outra direção, a revista Veja, os jornais, o próprio Globo, a revista Veja botava arvorezinhas, aquelas da Abril, em tamanhos maiores ou menores, conforme a matéria censurada. A gente já sabia que tinha ali, era matéria censurada. De achar que a liberdade de expressão, o que eles fizeram, é um atentado contra a verdade, simplesmente. Eu acho que o problema é que eles não esperaram que a gente sobrevivesse para contar. E nós já somos realmente, pessoal da EPPPRS, que é a Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul, nós já somos a última camada que vem de testemunhas vivas da repressão. Mas essa história das imagens, por exemplo, que ocupavam o lugar da matéria censurada, outro dia Chico Buarque dizendo a dificuldade que era para passar, por exemplo, por uma letra. Né? Então, da barriga da miséria eu nasci brasileiro, não pode. Aí ele pensou outra rápido, batuqueiro. Era a mesma métrica, etc. e tal. Quer dizer, tudo tinha que se passar antes pela censura, para depois ser publicado, editado, qualquer coisa do gênero. Claro que não os documentos, os livros, os discos, que não tinham nada a ver, por exemplo, que não diziam nada com nada, aí passavam todos. Eu não posso deixar de registrar aqui uma ironia. E essa fala do Melo é a fala de um político vinculado ao MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro. Né? E o Movimento Democrático Brasileiro, embora tenha sido criado pela ditadura,
né? Na reforma partidária, lá no início da ditadura, né? Até se brincava com... Eu acho que é uma fala do Vladimir Palmeira, que dizia assim, não, no Brasil só tem 2 partidos, o partido do sim e o partido do sim senhor, que era o MDB e a Arena. Então, o MDB... Mas a partir de determinado momento, ele passou a ser, digamos, um elemento importante na luta pela redemocratização do Brasil. Ele tem um papel inegável nesse sentido. Eu conheci o prefeito Sebastião Melo como um militante pela democracia. Pois é, veja a ironia. Veja a ironia. Isso que é justamente que eu queria colocar. Acho até que ele fez algum discurso em Priscas Eras, defendendo o Che Guevara. Sim. E hoje ele é um dos elementos mais atuantes dentro do MDB do bolsonarismo, né? Hoje ele deu uma guinada para a extrema-direita e ele é aliado do bolsonarismo. Sim. Inclusive, ele não apoiou o seu próprio candidato na eleição, né? Seus próprios candidatos na eleição de 2022... né? Ao governo federal e ao governo estadual. Ele preferiu apoiar Bolsonaro e Onyx Lorenzoni. Só para a gente registrar, assim, digamos assim, o que acontece com algumas biografias, né? Eu posso ir mais longe. Não sei se a Mara quer ainda completar. Já que o perfil do prefeito foi sublinhado pelo Ayrton Centeno, eu queria completar isso. Como esse perfil está presente também no que ele pensa atualmente do Poder Judiciário, né? E aí, já que eu estou examinando o arquivamento da representação, eu queria me socorrer de algumas notícias que estão aparecendo relacionados com a política urbana do prefeito e com o respeito que ele tem ou não à própria Constituição Federal, né? E para mostrar também as contradições que existem entre os ministérios públicos, né? Eu quero mostrar como o Ministério Público do Estado, ao contrário da Procuradoria da República, que eu examinei antes, tem uma posição muito mais sensível do que é o risco da ditadura, né? Eu estou me socorrendo de uma notícia que a Zero Hora publicou no dia 25 de junho, né? Em que o Ministério Público do Estado denuncia um formando da Faculdade de Engenharia aqui do Rio Grande do Sul, porque ele estava com uma suástica desenhada no rosto. Isso aqui, para o Ministério Público do Estado, e isso aqui é um ponto muito menor do que o macro ponto de um discurso de posse de prefeito, né? Mas o simples fato de um estudante que está se formando em engenharia, alguém que vai trabalhar amanhã, depois, com casa, com ponte, com tudo, né? Apareceu, não, assim você não vai ser formado. Na hora, isso foi censurado. Então, o Ministério Público defendeu justamente a punição desse rapaz, porque ele tinha uma suástica desenhada no rosto. Aí a gente vai adiante, ainda ligando isso com o prefeito. Diz ele, numa visita que fiz ali no bairro Sarandi para a reparação das obras, né? Então, diz assim, ele mostrando para o povo lá que ele vai restaurar aquela região, que ali não vai caber mais enchente, o que era uma obrigação do poder público que ele chefia para poupar aquele povo do que foi a enchente, né? Com aquelas várias opiniões de técnicos, de engenheiros que mostraram que se tivesse havido manutenção tanto aqui na orla como lá naquela região, se tivesse tido um mínimo de previdência disso, né, não teria acontecido, porque lá já estava havendo um vazamento até dos reforços que ele pôs depois que a água já tinha feito o que fez, né? O juiz que me processe
O jornal fez apenas essa destaque. Mas, na verdade, a notícia toda dizia que os juízes fazem as suas decisões e eu também tenho o direito de fazer as minhas, né? Ou seja, nem que o Poder Judiciário, aliás, isso é típico da ditadura, né? O artigo 11 do Ato Institucional número 5 dizia que não tinha mais essa questão de ser... de alguém socorrer do judiciário para impedir os atos da ditadura, né? Artigo 11 do Ato Institucional número 5. Então, ele tem esse ponto. E isso vai ao ponto, embora isso fuja um pouco do objetivo do nosso debate, mas eu acho fundamental, vai ao ponto de se retirar do futuro plano diretor, isso é outra notícia de jornal, né? Está sendo publicado no jornal do dia 10 do mês que está correndo, mês de julho, né? A proposta do plano diretor autoriza edifícios de até 130 metros aqui na capital. A sombra que isso aí vai provocar, o volume de políticas públicas que terão que ser custeadas por nós, por vocês que estão nos ouvindo e vendo agora, né? Para comportar um bairro inteiro com uma altura desse tipo, especialmente faz referência ao centro histórico, onde nós estamos agora, e à zona norte da capital, onde também, em relação ao plano diretor, também tem muitas coisas a serem ditas. Lá, justamente nesses dois locais, né, isso aqui pode valer. E lá no quarto distrito, inclusive, com isenção de quem se estabelecer lá, isenção fiscal. O Ministério Público do Estado está movendo uma ação perguntando, mas por que lá no quarto distrito vai ter isenção fiscal, né? E é um município que reclama sempre verbas do Estado e da União, e sem isso ele não pode fazer, fica aquela coisa de terceirizar a responsabilidade para os outros, né? Então, eu queria voltar a insistir nisso. O Ministério Público, a sua função, eu não sou ninguém para estar contestando assim o absurdo dessa postura, mas alguém tem que nos ouvir, alguém tem que... O Ayrton chamou muito a atenção o que fazer. Houve uma alteração no Código de Processo Penal e mesmo quando o Ministério Público pede o arquivamento, ainda cabe ação judicial, mas no prazo de 30 dias. Então, já aí, outro limite à liberdade de expressão, como que era a ditadura, né? Claro que essa foi uma grande conquista, tenho a impressão dessa, mas pode haver uma iniciativa da própria vítima daquele arquivamento, né? Pode haver isso. É claro que isso ainda está em estudo, porque nós ficamos tão assim chocados que demorou muito nós sermos comunicados de tudo isso, né? Que havia o arquivamento, que foi... Ele até o final desse mês para recorrer, não? Se levar em conta a data, pelo menos da minha ciência, e eu acho que a Mara talvez possa me socorrer, porque eu acho que ela também recebeu, e o Ramiro, vai terminar esse prazo agora, dia 13 de julho. Ou seja, em seguida. Em seguida. Essa semana. Mas a verdade é a seguinte, Centeno, eu queria antecipar aqui, talvez não seja oportuno, eu estou tomando muito tempo da Mara, e eu acho que ela tem muito mais coisa para dizer para mim, mas no final, eu queria mostrar que, independentemente de tudo isso, viu, existe aquilo que modernamente
está se dizendo com muita propriedade, é uma escola que surgiu em Brasília e que já tem disciplinas em 3 faculdades de Direito do Brasil, né? Do chamado direito achado na rua. Se vocês me derem um espacinho para isso, no final eu queria dizer alguma coisa sobre isso. Mara, eu tomei muito teu tempo. Mas deixa eu conversar um pouquinho aqui com a Mara, então. E, Mara, eu fico pensando, né? Por que esse ovo da ditadura continua sendo chocado? Isso teria a ver com a forma como foi pactuado a anistia lá no final da ditadura? Olha, eu posso te adiantar uma notícia. A IPPPRS já foi aceita como amicus curiae em 3 questões que abordam essa questão da anistia. Porque não houve modo diferente. A anistia até hoje é uma incógnita. Nós estamos defendendo o trabalho pela EPPP. Agora vamos fundamentar o porquê de nós fazer o conteúdo dessa nossa inserção com o amicus curiae, defendendo, por exemplo, que não houve, nem dá para se inferir que tenha havido anistia para os militares, para os algozes, digamos assim. Todos os artigos que dizem respeito ao artigo 1º, no parágrafo 1º e 2º da lei de 69, depois o artigo 2º complementa, mas principalmente o 1º e seus 2 parágrafos, inibem, vedam a que se tenha essa interpretação. No entanto, essa interpretação prevaleceu durante todo este tempo como um fato consumado. Na decisão do ministro Eros Grau, ele chegou a dizer que a anistia tinha sido ampla, geral e irrestrita, o que é uma grossa inverdade. Verdade. Ele não leu a anistia pela proposição que se tinha, era fim dos atos e leis de exceção, essa era a nossa proposta. Fim dos atos e leis de exceção, anistia ampla, geral e irrestrita e constituinte livre e soberana. Já no parágrafo 2º do artigo 1º, é desmentida essa interpretação do ministro Eros Grau, porque diz assim: não se estende a anistia para aqueles crimes de sequestro, terrorismo, não sei o quê, não sei o quê. Aí não se aplica a anistia. Os militares democratas, os que defenderam o governo deposto, foram castigados e não foram anistiados. Estavam recebendo a indenização mensal, como manda a lei de 2002, a 10.559, e foi retirado dele. Então, não pode se falar em anistia ampla, geral e restrita que justifique a anistia ao mesmo tempo do algoz e da vítima. Isso não existe. É uma figura jurídica que não existe. Isso. Em parte nenhuma do mundo se viu isso. Agora, é claro que essa interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, em outra composição e em outra conjuntura, ela amorteceu, digamos assim, o entendimento que tem do quanto foi prejudicial e do quanto, por exemplo, agora o ministro Dino defendeu, pelo menos essa parte da lei de anistia, que é contra os crimes permanentes, que ela não pode corresponder ou ser aplicada no caso dos crimes permanentes. Que crimes permanentes são esses? Ocultação de cadáver. Todos os desaparecidos, Isso. que está a família
pedindo para enterrar já estão dando como certo a sua morte, e estão pedindo o direito de enterrar seus parentes. É o caso do Rubens Paiva e de muitos outros, não é? É isso aí. Todo dia. E isto, pelo menos pelo relatório do ministro Flávio Dino, não pode ser abrangido pela ideia de anistia. Não é? Há uma outra particularidade que eu acho interessante a gente lembrar, que dentro dessa pactuação, vamos dizer assim, desse pacto de 79, da anistia, militares que praticaram crimes pós-anistia, pós-1979, ainda tivemos 6 anos de ditadura, né? Nunca foram punidos, né? O caso que me vem à memória sempre é o caso do Rio Centro, né? Onde eles foram também vítimas, né? Porque explodiu a bomba no colo de um deles, né? Acidente do trabalho. Acidente do trabalho, né? E esse também se esqueceu de 6 anos. Houve uma série de violências contra a democracia, como, por exemplo, houve atentado à sede da OAB no Rio de Janeiro, onde morreu a secretária Lida Monteiro, né? Houve N atentados contra bancas de jornal, de explosão de banca de jornal que vendia imprensa alternativa. Houve uma série de atentados que jamais foram solucionados, nem imagino eu, averiguados. E agora, recentemente, naquele novembro, quando foi da posse do Lula, aquela bomba que quase explodiu no aeroporto de Brasília, e os carros que foram virados no meio da rua e incendiados, e etc. Isso é outra... São atos que desmentem a história de que eles são passíveis de terem recebido anistia. Isso é outra... Essa é outra coisa que, digamos, a mídia é cúmplice nisso que eu vou falar, que é a questão de chamar quem se insurgia contra a ditadura em armas, era chamado de terrorista. E sobrava também para quem não se insurgia em armas, também entrava nesse pacote, né? Chamado de terrorista. E o terrorismo, a mídia comprou essa definição dos adversários da ditadura de terroristas, né? Inclusive, quando morre o Marighella, né? Morre o terrorista, esse tipo de coisa. Mais terroristas presos, aquelas manchetes tem. O Globo era useiro e vezeiro disso, né? Agora, o que as pessoas não sabem e que o que é digamos, o clássico do terrorismo, o que é? Colocar uma bomba em determinado lugar, atingindo inclusive a população civil, não é? É causar o terror, causar o caos. E isso nunca foi um instrumento preferencial da luta armada. Nunca foi. Mas pegava mal chamar quem se insurgia contra a ditadura de guerrilheiro. Porque guerrilheiro lembrava o Che Guevara. Lembrava uma espécie de doação, uma espécie de devoção a uma luta contra uma ditadura, né? E quem mais fez ações terroristas foi a direita, especialmente pós-1979 e antes também, né? Ações, por exemplo, grupos de extrema-direita, como o MAC, Movimento Anticomunista, e o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, fizeram atentados à bomba antes da ditadura. Isso aí. Antes de 64, no regime democrático, né? Então, é uma longa história de terrorismo que ele é erroneamente vinculado à esquerda. Por quê? Porque 21 anos a mídia empresarial veiculou os oposicionistas de esquerda como terroristas. Mas quem usou esse instrumento foi basicamente a direita, especialmente a extrema-direita, insatisfeita com os rumos da transição pactuada no governo Figueiredo, né? E para te chamar a atenção como repórter, sabe quem estava fazendo o show no Rio Centro? Tem muita gente. Gonzaguinha. Quando soube da notícia, fez um verdadeiro discurso. Esta semana, ou na semana passada, surgiu na internet
dúvidas a respeito da morte de Gonzaguinha, que foi, para variar, num acidente de carro. Porque ele denunciou na hora no Rio Centro e com palavras que ele não poupava, como se diz, né? Sobre acidente de carro, já que estamos tocando nesse assunto, há um grande ponto de interrogação sobre o acidente que vitimou o Juscelino Kubitschek. Isso aí. Ou O seja, avião do Castelo Branco também bateu numa montanha na praia do Ceará, quer dizer, assim, vamos levando, assim, O caso, para lembrar mais a Zuzu Angel. A Zuzu Angel, e aí está comprovado, o carro dela foi jogado num penhasco na Barra, uma coisa assim, porque foi pressionado por um outro carro, né? Isso foi provado. E é o mesmo pessoal, é exatamente o mesmo pessoal das bombas, a mesma turma da extrema-direita insatisfeita com a abertura a partir do governo Figueiredo, né? E é por isso que nós estamos sustentando, por exemplo, o final do caput do artigo 1º, diz assim, aplica-se a anistia assim, 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 para os crimes tal e conexos. Nunca conexo foi o oposto do outro, não é? Mas, de qualquer forma, termina o parágrafo dizendo que tenham sido julgados e punidos com base em ato institucional. Nenhum deles foi punido por ato institucional. E aí vem o parágrafo 2º e exclui da ditadura quem praticou o crime de terrorismo, de atentado à pessoa, enfim, tudo o que eles fizeram. Então, fica mais claro ainda que eles podiam até ter tido a vontade, mas o que ficou expresso na lei não tem nada que remeta a qualquer decisão que fosse, digamos assim, uma anistia recíproca, como às vezes dizem. Foi um acordo. Mentira, nós estávamos lá, a gente aproveitou a anistia daquele tempo, realmente. Os exilados voltaram ao Brasil, os presos foram soltos, etc. Todo foi feito isso aí. Mas não que tivesse tido qualquer negociação, como dizem e ofendem exatamente os presos políticos, que houvesse qualquer negociação para anistiar também os militares, como sugeriu o voto do ministro Eros Grau, que não é matéria transitada em julgado. Ela pende de um julgamento de embargos declaratórios há mais de 60 anos. Sobre o STF, tem uma coisa curiosa que vale a pena apenas citar brevemente aqui. E o STF continuou incólume pós-ditadura. Por quê? Membros do STF que foram nomeados pela ditadura continuaram membros do STF quase 10 anos após a ditadura, que é o caso do ministro Sidney Sanches, que foi nomeado pela ditadura e teve seu período concluído, creio que em 92, 93. É bom lembrar disso, né? Sim, eles aumentaram o número também dos ministros. mas estamos chegando aqui ao final, professor. E o senhor falou que quer comentar um pouquinho sobre a questão do direito achado na rua, né? Sim. Mas tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso também, que é sobre liberdade de expressão. Porque me parece que isso está... esse valor que era tão importante para nós está sendo meio que vulgarizado. Exatamente. A liberdade sem responsabilidade, né, ela perde toda a sua legitimidade. Quer dizer, quando toda a história da humanidade, toda a reação contra os regimes de força, todas as reações contra os regimes autoritários foram apelidadas, como denunciou
o Ayrton agora aí, né? Como terrorismo. E o terrorismo maior é se antecipar à liberdade e à justiça. Quando eu sublinhei que a função essencial do Ministério Público, que nós estamos comentando mais como objeto desta queixa que nós estamos fazendo aqui contra a decisão desse arquivamento, né? Ele leva a função essencial, a Constituição fala em função essencial à justiça, não diz função essencial ao domínio da lei. E o direito achado na rua é uma maneira praticamente escandalosa de se mostrar em que medida o Poder Judiciário, e isso eu digo a todo risco, né, pode ser cúmplice da injustiça, né? Pode ser cúmplice de uma... Como aqui no caso, eu digo pontualmente, nesse caso foi cúmplice de uma grande injustiça, né? Nós não queríamos... Não era nosso interesse exclusivamente ou prioritariamente punir o prefeito. Nós estávamos defendendo a democracia, né? E esse direito achado na rua, ele aponta determinadas falhas das instituições, e é isso que está justificando todos os movimentos populares que apoiam esse direito achado na rua, que estão se mobilizando, e que um debate como esse aqui dá munição para isso, né? É um direito que o povo oprimido, o povo injustiçado por uma Covid permanente, que é a Covid da injustiça social, é muitas vezes admitida em juízo, né? E para responder dessa maneira, o quanto isso é presente hoje, eu vou repetir o artigo 11 do Ato Institucional número 5, para nós sabermos do que nós estamos sendo ameaçados. Porque o Trump, daqui a pouco, é capaz de botar até, sei lá, os aviões ou outras coisas mais aqui em cima, pelo que está sendo noticiado, com o que já está ameaçando de fazer com o Brasil, né? E com o que está fazendo contra os habitantes de Gaza. Diz o artigo 11, e com isso encerro a minha participação. Mara, olha, aprendi muito de novo contigo. Já tinha aprendido quando tu assinasse aquela representação, e fiquei muito contemplado com tu teres concordado. Eu sei que isso é um custo muito grande pelo que tu passaste, viu? Mas contra o que a Mara, o Ramiro, toda essa associação dos presos políticos, todo esse movimento do direito achado na rua, está reagindo contra o quê? Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Então, os efeitos da liberdade de expressão do nosso prefeito assinam embaixo disso aqui. Ele está de acordo com isso, Mara. Mara, o que tu acha que a população pode fazer mais? Nós, enquanto instrumentos, né, de comunicação popular, enfim, podemos fazer mais para trazer essa história, né? Não deixar que essa história seja, mais uma vez, esquecida, né? Mais uma vez... ignorada pela população em geral. Exatamente. Porque a gente tinha muita liberdade de expressão na época, entre comillas, como dizem os castelhanos. E eu acho que vai ter um papel muito importante essa rediscussão da questão da anistia de 69. Vai ter um papel muito importante. Já era para ter tido, mas fica ainda embaralhado na cabeça mesmo do pessoal mais progressista. Então, já era para ter sido, quando eu digo, já dava para ter compreendido que, pela redação, eles não conseguiram expressar
por mais que tenham usado o termo conexo, não existe conexão nenhuma entre uma coisa e outra. E outra coisa importante, incentivar cada vez mais a política de memória, verdade, justiça e reparação. Não esquecer nunca disso. Eu agora estou integrando uma comissão, dentro da Comissão Estadual de Direitos Humanos, o pessoal criou uma sobre essa matéria, só para tratar só de memória, justiça e reparação. Memória, verdade, justiça e reparação. Que é para trazer à tona todos esses casos, não é? E foi, às vezes, uma pequena fagulha, como se dizia, né? Incendeia a pradaria inteira. Eu acho que essa fagulha a gente deve atualmente a uma obra de arte que foi feita contando um caso famoso de desaparecimento e que a maioria da população não conhecia. Eu acho que essa revelação da verdade, através de uma arte, de um filme maravilhoso, do ponto de vista artístico e do ponto de vista social, político, inclusive, e eu acho que foi isso que prendeu toda essa... E outro filme também, que é fundamental que se veja, porque às vezes o pessoal arrisca, anda perto quando diz golpe civil-militar. Não, foi golpe militar. O civil é o óbvio. Todos os levantes militares têm apoio civil das classes dominantes, é claro. Mas o mais importante que é a questão de saber quem começou, quem pensou, quem preparou, quem executou e quem fiscalizou esse golpe. E aí tem o filme feito também por um filho de preso político, do Flávio Tavares, o filme 1º de Abril, o dia que durou 21 anos, em que ele fez um documentário. Um documentário, não é? Sobre... Era incrível, o Flávio Tavares, onde eu vi o filme, foi lá no Clube de Cultura, o Flávio Tavares fez um debate. E ele chamava a atenção que nem ele, que era representante da última hora em Brasília, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, no Rio e São Paulo, nem ele, embora a gente sempre tivesse denunciado isso, ele disse que nem ele imaginava que o envolvimento dos Estados Unidos da América fosse tão grande. E ele disse que nós demos sorte, porque naquele dia da gravação do Kennedy, que aparece o Kennedy, que morreu em 1962, perguntava para o embaixador estadunidense no Brasil: como fazer para me livrar do Jango? E a resposta veio pronta: pelas Forças Armadas, e custa tanto. Naquele dia tinha começado a viger a lei que dizia que tudo que acontecesse no Salão Oval da Casa Branca teria que ser gravado e ficado em segredo até 50 anos. Acontece que passaram os 50 anos. E ainda nós estamos aqui. Ainda estamos aqui. Eu acho que isso aí foi dito. Foi uma coisa, expressão assim do restolho que sobrou da testemunha pessoal de todas as atrocidades. Mas nós ainda estávamos aqui e o Camilo Tavares conseguiu apreender. A nossa sorte foi isso, foi o que o Flávio disse. Naquele dia começou a viger a lei de que tinha que ser gravado e que tinha que ficar escondido por 50 anos. Quando foram desclassificados os documentos, ele apanhou todos e fez um documentário excelente, acessível no YouTube para qualquer um. 1º de Abril,
O dia que durou 21 anos. Realmente, esse filme é importantíssimo, né? Quero agradecer muito a tua participação, Mara Loguércio, a sua participação, professor Jacques Afonsin, né? Sempre uma aula conversar com vocês. Mas fiquem aí que ainda temos mais programa pela frente e contamos com a participação de vocês. Eu quero aproveitar para convidar para apoiar o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Então, pode entrar lá no nosso site, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Prensa na imprensa. A prensa na imprensa, hoje eu ia falar sobre outro assunto. Vou deixar para depois. Porque eu acho que é imperioso a gente falar do editorial do Estadão. O Estadão, que é um jornal... Da quinta-feira que passou. Exatamente, da quinta-feira que passou, no dia que nós estamos gravando o programa. Eu acho fundamental, porque o Estadão, todos nós sabemos, o Estadão é um jornal quatrocentão, de uma família quatrocentona, vinculado a uma família quatrocentona de São Paulo, um jornal que sempre defendeu, vinculado assim com o latifúndio, vamos ser claros, com a indústria e com o comércio de São Paulo, um jornal vamos dizer, ser mais claros ainda, das classes dominantes, né? Como toda empresa empresarial é. Bom, e diante dessa decisão do Donald Trump ontem, né? De taxar os produtos brasileiros em mais 50%, o Estadão fez um editorial que talvez a gente encontrasse... no Brasil de Fato, ou num órgão de imprensa alternativa, tal a capacidade incisiva desse editorial do Estadão, né? Eu vou ler um ou dois trechos aqui, porque eu acho que ele já é um documento histórico, né? Ele já é um documento histórico, a começar pelo seu título. O seu título já mostra o que vem a seguir. O seu título é Coisa de Mafiosos. Mais claro impossível. É o título, e é um longo editorial. Eu não vou ler todo o editorial, por favor. Eu vou ler alguns trechos do editorial. Até porque o Estadão não merece, né? O Estadão não merece. Mas ele até pode ter feito um bom editorial. O editorial merece. Rapidamente, assim, eu vou ler aqui. O presidente americano Donald Trump enviou carta ao presidente Lula da Silva para informar que pretende impor tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E aí começa já a crítica. Da confusão de exclamações, frases desconexas e argumentos esquizofrênicos na mensagem, depreende-se que Trump decidiu castigar o Brasil em razão dos processos movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado e também por causa de ações do Supremo Tribunal Federal contra empresas norte-americanas de tecnologia. Não é? Aí diz assim, Trump imiscui-se de forma ultrajante em assuntos internos do Brasil. É verdade que Trump não tem o menor respeito pelas liturgias e rituais das relações entre Estados, mas mesmo para os seus padrões, a carta endereçada ao governo brasileiro passou de todos os limites. A reação inicial de Lula foi correta. Em postagem nas redes sociais, o presidente lembrou que o Brasil é um país soberano, que os poderes são independentes e que os processos contra o golpista são de inteira responsabilidade do judiciário. E também, corretamente, informou que qualquer elevação de tarifa por parte dos Estados Unidos será seguida de elevação da tarifa brasileira, conforme o princípio da reciprocidade. Esse espantoso episódio serve para demonstrar, como se ainda houvesse alguma dúvida,
o caráter absolutamente daninho do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo. Bárbaro. Realmente é histórico. Para esses movimentos, os interesses dos Estados Unidos e do Brasil são confundidos com os interesses particulares de Trump e de Bolsonaro. E adiante, né? Diante disto, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump, como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do movimento do Trump, o MAGA, Make America Great Again, e cumprimentou o presidente americano depois que este fez suas primeiras ameaças ao Brasil, por causa do julgamento de Bolsonaro. Vestir o boné do Trump hoje significa alinhar-se com um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Eis aí o mal que fez ao Brasil um irresponsável como Bolsonaro, com a ajuda de todos que lhe dão sustentação política com vistas a herdar seu patrimônio eleitoral. Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump, de Bolsonaro e seus associados liberticidas, que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido em que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha os ideais da democracia. E são alguns trechos que eu li assim, parços do editorial, poderoso editorial do Estadão no dia de hoje. Eu acho que... Será que isso não é fake news, hein? Eu fico até me perguntando. Não é. Eu já chequei várias vezes. E não é. Não, isso acho que é interessante lembrar também. Eu acho que isso, o Estadão marca um ponto, e não apenas um ponto, digamos assim, junto ao campo democrático popular. Eu acho que ele marca um ponto enquanto imprensa. Porque a ideia de uma imprensa rebelde, empresarial rebelde, foi construída pela Folha. Pela Folha, é bom que se diga isso, a Folha... para tapar, para encobrir o seu processo de relação carnal com a ditadura durante 21 anos, ela fez uma grande renovação, né, devido ao seu... atribuída essa renovação ao seu herdeiro, né, o herdeiro do Otávio Frias, né, Otávio Frias Filho, que, digamos, engajou a Folha, no momento, antes de todos os grandes jornais, na disputa das diretas. Né? A Folha se transformou no jornal das diretas já. Né? Embora lá nos 21 anos a Folha emprestasse seus carros de distribuição de jornal, que está mais do que provado, para os agentes da polícia política emboscarem adversários da ditadura. Né? E depois a Folha também foi um grande bastião no combate ao governo Collor. Né? Então a Folha criou essa coisa de imprensa... Década de 90 e anos 2000 ali, isso. Toda a esquerda tinha assinatura da Folha, né? Claro, E o Estadão ficou mal na parada, vamos dizer assim, né? Nesse momento, eu não sei qual foi o editorial da Folha hoje. Agora o Estadão saiu na frente e mostrou seus compromissos também. Não que o Estadão não tenha colaborado com a ditadura, colaborou também, embora não emprestando carros, né? Para fazer emboscada. Mas o Estadão, digamos assim, se posta como imprensa, vamos dizer assim, né? Imprensa que se atende à verdade factual, né? Mas tem que ser dito também que isso, na verdade, ele sai em defesa, né, do mercado, enfim. Claro, com certeza. Mas, enfim, gente, estamos chegando aí ao final do nosso programa, agora de verdade. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast e deixar o teu comentário. Também quero lembrar para vocês que fica aqui no Sindicato dos Bancários, o Cine Bancários, o único cinema bancado inteiramente por um sindicato e que traz filmes maravilhosos, né? E o melhor do cinema brasileiro você pode assistir aqui no Cine Bancários, na Rua General Câmara 424.
E essa semana estrearam 2 filmes imperdíveis, gente. A coprodução Brasil-Portugal Sobreviventes, que é o último longa-metragem de José Barahona. E o lançamento é também uma homenagem ao cineasta que faleceu em novembro de 2024, deixando seu legado de cinema luso-brasileiro. Também vai estar estreando aqui essa semana o filme Yogi Ataque, Meu Pai Kaiowá, que é um documentário dirigido pela Sueli Machacali, o Isael Machacali, o Roberto Romero e a Luísa Lana. E o filme ele conta a busca, né, de Sueli e Maísa Machacali pelo pai, Luiz Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. E é outra história, né, Amara? A questão dos povos indígenas aí durante a ditadura, que precisa ser revelada também. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana é uma figuraça CNPJ. Nem sei se é CNPJ. Eu Acho tô que não pensando como é que o Xande vai se virar para ver a foto dessa figura. Eu acho que vai ter que ser o logo mesmo. Né? A minha figuraça da semana é o BRICS, né? Cuja cúpula se reuniu no Rio, né? Terminou a reunião na última segunda-feira, né? Dessa semana, quando o Brasil assumiu a presidência do grupo, né? Aliás, esse destempero do Trump em relação ao Brasil é bem possível que esteja muito mais preocupado com esse aviso, com esse recado, com os BRICS do que com o Bolsonaro, né? Ele não gostou, acompanhou e, pelo que consta, não gostou nem um pouco das propostas do BRICS nessa reunião, das discussões do BRICS nessa reunião. E o BRICS, afinal de contas, são uma afirmação do Sul global, uma recusa à Guerra Fria, né? Um modo de trabalhar colaborativamente e não de forma competitiva, né? Entre os membros do mesmo bloco, de forma cooperativa, né? E anti-neoliberal. Então, eu votaria nos BRICS hoje, por conta disso. Eu acho um bom voto, né? Mas vamos ver se o professor Afonso e a Mara tem alguma outra sugestão aqui pra gente. A preferência sempre é da Mara. Eu concordo completamente com ele. Tudo do Bolsonaro, Do Trump. que não teve nada a ver com a família Bolsonaro, entrou aí de Araque. Era a grana que ele ficou do Brasil e do BRICS todo. Do Brasil pela papel que desempenhou no BRICS todo. Não é? E eu acho que também isso influenciou o editorial do Estadão. Porque a indústria renascente no Brasil, ela deve estar olhando. Tem um lado que não tem mais nada para oferecer. Eu chamo de sucatão. Estados Unidos e Europa eu chamo de sucatão. Boa. Não tem mais nada para oferecer, realmente nada, por mais que ele queira. E com relação ao outro que está, aos outros todos, que estão só ascendendo. Por exemplo, o papel da Arábia Saudita apoiar o Irã é uma coisa que só se deve ao BRICS. Então, muito bem. Eu concordo integralmente com ele. Sim. Da minha parte, eu queria pegar esse gancho do Ailton para dizer o seguinte: as brasileiras e os brasileiros de qualquer do povo desse país precisam alcançar aquilo que o Frei Beto insiste tanto, né? Que sem organização não há mobilização. Então, toda essa agressão que acaba de ser feita ao país é uma forma do neoliberalismo se transformar num neocolonialismo, porque
o brasileiro e a brasileira que estiver de acordo com um absurdo como esse, de um presidente de uma potência como é os Estados Unidos, praticamente desrespeitar qualquer comportamento minimamente democrático para intervir na vida política do outro, é um absurdo que não pode ser aceito de forma alguma, né? E isso deve criar uma indignação ética em relação a um fato como esse, né? Que nós ainda não temos massivamente, porque a nossa formação política, e aí a grande responsabilidade dos partidos, né? Que eles deixem de só pensar na próxima eleição, mas tratem de ficar próximos, junto a esse povo que é vítima disso. Neocolonialismo, não. Muito bom, professor. Gente, então, a nossa figuraça dessa semana é esse ente, né, coletivo, o BRICS. E com certeza aí está trazendo uma nova configuração para o mundo. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo popular, essa comunicação que realmente quer esclarecer, quer trazer a verdade, né? Não caia em fake news. Se informe pelo Brasil de Fato. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Lembrando também que se você tem um recado para a gente, uma crítica, sugestão, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência, ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.